Graça e paz, é um prazer estar aqui com você outra vez e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Seguimos com nossas reflexões no livro de Ruth e hoje o nosso tema é Descruze os braços. Vamos ler alguns versículos do capítulo 2 para que possamos nos contextualizar e entender em que circunstâncias, o que estava acontecendo e o que aprendemos deste contexto. Capítulo 2 de Ruth, versículo 2, disse: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela me disse: Vai, minha filha. Versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Versículo 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E versículo 23. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos acabou, e ficou com a sua sogra. Então, por esses versículos, já entendemos o contexto. Já sabemos que Ruth era uma moabita, era a nora de Noemi, que ela havia decidido vir a Israel, a Belém, junto com a sua sogra, e exatamente no tempo em que eles chegaram a Belém, era o tempo em que se estava procedendo a colheita da cevada e do trigo. E vemos então que Ruth viu uma oportunidade para fazer algo, para trabalhar, para conseguir um sustento, e assim ela fez. Então, como o nosso título, nosso tema é Descruze os braços, eu quero pensar um pouco sobre essa atitude. É uma atitude muito comum de qualquer pessoa cruzar os braços. Inclusive, é quase inconsciente. Desde o ponto de vista da linguagem corporal, cruzar os braços tem vários significados. Pode significar que estamos com frio, que estamos aborrecidos, que nos sentimos ameaçados. Do ponto de vista psicológico, significa que estamos com medo, que estamos em uma atitude de defesa ou que nos estamos fechando para alguma coisa. Além disso, cruzar os braços também significa uma atitude de preguiça, de inércia ou de comodismo. Se consideramos todos esses aspectos e olhamos para Ruth, concluímos que ela não estava nem ficou de braços cruzados em nenhum desses sentidos. Ruth não estava aborrecida, nem se sentia ameaçada pelas circunstâncias da vida. Ruth não tinha uma postura de vítima, não se fechou, colocando-se em posição de defesa. Mas, principalmente, vemos que Ruth não era preguiçosa ou acomodada. Ela levantou-se, olhou para frente e tratou de atuar, de fazer o que estivesse ao alcance das suas mãos para fazer. Ruth não ficou de braços cruzados, esperando que alguém fizesse alguma coisa. Era tempo de colheita e ela iria aproveitar a oportunidade. Então, conhecendo este contexto e também esses dados, o que aprendemos com essa história de Ruth, com esse capítulo, esses versículos que lemos? Em primeiro lugar, que Ruth e com essa história aprendemos que a fé não nos deixa passivos ou preguiçosos. No versículo 2 e no versículo 7, o texto bíblico, quero ler outra vez, diz: E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela me disse: Vai, minha filha. E o versículo 7, disse-me ela: Deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa.
Então, esse versículo 7 é justamente o administrador, o supervisor ou superintendente que estava ali organizando o trabalho da colheita, que estava orientando como deveriam ser, distribuindo as tarefas para os empregados de Boaz, que estavam colhendo. Ele disse essas palavras de Ruth quando Boaz perguntou quem era ela e o que ela estava fazendo ali. E as palavras dele foram exatamente essas, que ela pediu para poder recolher espigas ali e que estava trabalhando desde de manhã, sem parar, constantemente. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que a fé não nos deixa passivos ou preguiçosos. Pelo contrário, a fé nos faz descruzar os braços e trabalhar, fazer algo. A segunda coisa que aprendemos nessa história é que devemos perceber as oportunidades. O texto nos disse que era tempo da colheita da cevada e do trigo. E Ruth percebeu isso, era época de colheita, então significava que havia trabalho a fazer. O versículo 22 do capítulo 1 diz: Assim Noemi voltou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Em João capítulo 4, versículo 35, o texto bíblico diz: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras ou os campos, que já estão brancos para a ceifa. Então, descruzar os braços significa perceber as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Muitas vezes, ficamos dando desculpas para não fazer as coisas, para não trabalhar, para não servir. Mas Ruth nos ensina que ela chegou na época da colheita, ela percebeu a oportunidade e aproveitou essa oportunidade. E esse texto de João que lemos são palavras de Jesus, e ele nos alerta de que devemos olhar para os campos, porque eles já estão brancos para a ceifa. Ou seja, nós temos uma colheita para fazer, que é pregar o evangelho para que as pessoas possam conhecer a Jesus e converter-se. A terceira coisa que aprendemos aqui nesta história é que temos que trabalhar, ir aos campos e juntar-se a outros trabalhadores. Em Ruth, capítulo 2, versículo 3, o texto diz: Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. O versículo 23, assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Então, observamos que não é simplesmente ver a oportunidade, perceber a oportunidade, ver que os campos estão brancos para a ceifa, para a colheita, mas significa ir mais além, mais avante. É trabalhar, é ir para o campo, é juntar-se com outros trabalhadores, como Ruth fez. Ruth se juntou a outras moças que trabalhavam no campo de Boaz, e trabalhou ali até que a colheita tivesse acabado. Em Mateus capítulo 9, versículo 37, também podemos ler o seguinte: Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. E no versículo 38 também de Mateus 9, Jesus disse: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, a necessidade do reino de Deus de trabalhadores, de segadores é grande, de ceifeiros é grande. E muitos estão de braços cruzados, muitos estão acomodados, muitos estão simplesmente olhando e esperando que outros façam alguma coisa, mas a pessoa mesmo não faz nada.
E essa história nos ensina exatamente a descruzar os braços, a trabalhar, a ir para o campo e juntar-se a outros trabalhadores e fazer o trabalho que necessita ser feito. Em quarto lugar, aprendemos que temos que ser perseverantes no trabalho. Em Ruth 2,17, o texto diz: e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, de manhã até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Observe que ela não só colheu, apanhou espigas naquele campo. Depois que havia colhido as espigas, ela debulhou as espigas e levou o que havia conseguido para o seu sustento e para o sustento de Noemi. No versículo 23, diz que assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Observe que ela esteve ali trabalhando até que acabou a colheita da cevada e do trigo. Então, significa começar um trabalho e ir até o fim, fazer o trabalho completo, não é fazer alguma coisa e depois desistir do que está fazendo, ou não concluir o trabalho que tem que fazer, ou etc. Há muitas desculpas que se apresentam. Então, Ruth nos ensina que não é só ver o campo, não é só aproveitar a oportunidade, não é só arregaçar as mangas e colocar a mão na massa a trabalhar. Significa também que temos que perseverar no trabalho, até que tudo esteja concluído, até que o trabalho esteja feito completamente. A quinta coisa que aprendemos aqui é que nós somos fortalecidos no trabalho. Essa é a coisa interessante quando falamos do reino de Deus e quando tratamos do reino de Deus. No trabalho simplesmente humano, quando trabalhamos, nos cansamos, ficamos esgotados, às vezes alguns ficam tão cansados que até desfalecem. Mas quando trabalhamos no reino de Deus, apesar de todo o cansaço, apesar de todas as coisas que sucedem com qualquer trabalhador, nós somos fortalecidos enquanto trabalhamos. Em Ruth, capítulo 2, versículo 9, nós lemos: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. E no versículo 14 diz: e sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Ela não tinha direito de comer e nem de beber ali junto com os outros segadores, porque ela não era uma empregada ou uma funcionária, não era contratada para trabalhar naquela colheita. Ela estava fazendo algo que em Israel era uma lei, que quando se fazia uma colheita, as espigas que caíam não deveriam ser recolhidas pelos que estavam colhendo, deveriam ser deixadas exatamente para viúvas, para órfãos, para pobres, para pessoas que tinham necessidades, para que eles pudessem recolher essas espigas que caíam no momento da colheita e assim ter também algum sustento. Então, o alimento e a água ali não era um direito dela. Mas vemos nesse texto que Boaz facultou, deu a ela o direito de beber água junto com os seus empregados e também a convidou para comer junto com os seus empregados. Então, ela foi fortalecida. Não tinha que trabalhar ali com fome ou com sede o dia inteiro. Ela recebeu água e recebeu alimento para satisfazer as suas necessidades e se fortalecer novamente.
E isso acontece também no sentido espiritual. Quando estamos trabalhando no reino de Deus, ele nos fortalece, nos alimenta para que possamos fazer o trabalho. A sexta coisa que aprendemos é que desenvolvemos intimidade com o Senhor da seara, que é o resgatador. Em Rute, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 10 e depois o 14, nós podemos ler o seguinte: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre, ou a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ela: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Nos versículos anteriores, nós já vemos que Rute chamou a atenção de Boaz. Estava ali trabalhando e o trabalho dela, a dedicação em trabalhar, chamou a atenção de Boaz. E Boaz, então, perguntou para o seu capataz, para o seu supervisor, quem era aquela moça. E ele, Boaz, então, a chama para comer junto com seus empregados. Então, ela começa a ter um relacionamento mais próximo com Boaz, conversar pessoalmente com ele. E depois, aqui no capítulo 3, vemos um outro acontecimento que também era um hábito, um costume em Israel, de como abordar ao resgatador e da família, e Rute, então, faz isso. E isso demonstra intimidade. Ela estava conhecendo o seu resgatador, aquele que poderia resgatá-la da situação ou da condição que ela estava. Em João, capítulo 14, versículo 8, também lemos o seguinte: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta, o que nos basta. E no versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? No Salmo 25, 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, enquanto estamos trabalhando no reino de Deus, na seara do Senhor, somos fortalecidos e também desenvolvemos intimidade com o Senhor da seara, que é o nosso resgatador. Então, recapitulando, com essa história nós aprendemos e falamos em descruzar os braços, porque isso significa exatamente que a fé não nos deixa passivos ou preguiçosos, a fé, devemos perceber as oportunidades, temos que trabalhar, ir aos campos, juntar-se a outros trabalhadores, temos que ser perseverantes no trabalho, somos fortalecidos no trabalho e desenvolvemos intimidade, conhecimento com o Senhor da seara. Concluindo, a Bíblia nos apresenta muitos outros exemplos de pessoas que descruzaram os braços, que aproveitaram as oportunidades e foram abençoados. O cego Bartimeu, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, o cego do tanque de Siloé, na multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro e tantos outros exemplos que temos. Diante do que temos recebido e ouvido da palavra de Deus, então, o que fica para nós, o que nós outros devemos fazer é descruze os braços, atue, trabalhe, porque o Senhor deseja usar a sua vida. E assim, finalizamos essa reflexão, que o Senhor esteja te abençoando poderosamente e até a próxima oportunidade.